Seja bem-vindo a mais um Fotcast, o podcast profissional de educação física. Eu sou o Fábio, professor de educação física e computador da Fit of Tomorrow. Temos hoje um episódio que me interessa muito, porque vai fazer parte de um pouco, eu vou querer entender um pouco mais de como crescer a minha empresa, com uma pessoa que tem experiência de 27 anos no mercado, e a gente vai chamar esse episódio de Como Empreender na Moda. Seja bem-vindo a Bronzina Lecar, mais conhecida como Bro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? Tá, vamos lá. Bro, de onde vem esse nome, Bro? Meu nome é Ambrosina Alencar, Ambrosina. Quando eu cheguei aqui no Rio, a minha cunhada, Kátia, falou, meu Deus, que nome difícil. Eu vou logo colocar um apelido, Bro. E aí, por um acaso, ela foi a primeira pessoa que trabalhou comigo por algum tempo, e todas as pessoas que chegavam no meu ambiente de trabalho vinham ela me chamando de Bro, e aí foi ficando, foi crescendo isso, todas as pessoas não sabiam nem o meu nome, e ficou Bro. É um resumo de Ambrosina. Legal. E quando você fala de ambiente de trabalho, então não era ainda a marca Bro. Que ambiente de trabalho era esse? Não era uma marca Bro. Foi uma sala que eu aluguei lá na Ministro Ivan Lins, não sei se liga, lá no início da Barra. Eu não sou muito da Barra, mas... Isso. E só tínhamos eu e ela trabalhando. Eu comprava tecido, cortava, saía para levar para a costureira e ela ficava atendendo as pessoas que chegavam ali para comprar. Em cima da minha sala tinha uma academia de ginástica, uma academia pequena, na verdade, não era uma academia, era uma sala de um professor específico. Uhum. E assim, eu já tinha aquele público ali, que era quando elas estavam indo embora, elas já passavam no meu andar. A minha sala era embaixo dele. Então, para quem não sabe, a Bro é uma marca de... É Bro Fitwear, né? Bro Fitwear, isso. Isso é uma marca de roupa. Marca de roupa para prática esportiva. Hoje eu não digo mais que é uma roupa de ginástica. Sim. Porque a prática de esporte hoje é uma coisa muito ampla, disseminada, né? As pessoas têm muita consciência disso. Então é uma roupa que você joga um tênis, faz uma corrida, faz yoga, faz ginástica, faz uma infinidade de outros esportes. Qualquer prática esportiva, a gente vai ter uma roupa que vai se adequar àquilo. Muito legal. Então você já tinha essa ideia, talvez mais voltado para a ginástica, nessa salinha quando você começou? Não, nessa salinha era 100% ginástica. E por que isso começou? O que te motivou a querer iniciar isso? Porque a minha formação é de professora de educação física, né? E eu dava aula em salas de ginástica e em salas de musculação. E principalmente na sala de ginástica, eu não me sentia muito confortável nas roupas que tinham na época, porque já não existia essa coisa de roupa importada, porque hoje em dia, em outros países, já existiam mulheres grandes e tinham essas roupas, só que não existia isso aqui, eram só as roupas que eram feitas aqui. E as roupas eram muito pequenas, eu não me sentia confortável, não tinha roupa para mim, não vestiam bem. E aí eu conheci uma costureira, eu comprei tecido e mandou fazer roupa para você. E mandei fazer roupa para mim. E aí eu fazia do jeito que eu queria. Eu montava, eu desenhava para ela, eu comprava os tecidos, eu fazia a modelagem, a combinação de cores, eu fazia tudo. E quando eu chegava para dar aula, uau, que roupa diferente! Que roupa é essa? Eu falei, não é minha, eu que fiz. E aí, como eu já tinha muitas alunas, elas, faz uma roupa para mim. Faz um pouco mais para mim. E aí... Você começou. Eu comecei. Aí comecei a fazer, foi crescendo, foi uma bola de neve. Nunca teve um investimento de fora, nunca teve digamos assim, esse aporte, né? Foi sempre orgânico, um reinvestimento do Mas eu ainda quero entender mais como que você começou isso. Porque assim, eu hoje, se eu quiser fazer uma roupa para mim, de repente começar a desenhar alguma coisa e pedir para alguém costurar, provavelmente vai ficar horrível. Então tem mais alguma habilidade sua aí que você já tinha de algum lugar ou não tinha nenhuma? Que era fazer desenhos e saber combinações de cores, né? Que são coisas muito importantes quando você pensa numa marca, numa cor, numa roupa. De onde que vem isso? Ou isso era uma coisa sua que você nem sabia de onde vem? Nem sabia que tinha? Você nem sabia que tinha. Eu nem sabia que tinha. Tipo isso. Entendi. Inclusive... Mas você sabia que você gostava, né? Porque se fosse... Eu gostava, eu estava inserida naquele ambiente, aí você já sabe qual as cores que as pessoas usam mais, coisas que você até já viu e você só coloca um detalhe a mais.
são as influências que você já tem, né? Uhum. E essas influências vêm de onde? Nordestinas? Cariocas? Dia a dia, de qualquer coisa. E aí você também falou pra gente que essa lojinha com essas roupas começaram a dar certo, mas você não tinha um nome. Não tinha um nome. Porque o primeiro nome que a gente tentou registrar no INPI não foi aprovado, né? Uhum. Tinha outra marca com esse nome. E aí eu fiquei bastante tempo sem nome, só trabalhando com etiqueta de tamanho e CNPJ na roupa. Não tinha nome nenhum. Só e mesmo assim você via crescimento, e mesmo assim você via que era o que você queria seguir. E aí, em algum momento, você deve ter batido numa encruzilhada que era: continuo dando aula, vou realmente cair em cima dessa coisa de produzir. Mas você sabe que quando eu abri essa salinha que eu te falei, eu já tinha passado por essa encruzilhada. Ah, já? Porque eu não tinha condição de abrir um CNPJ, ter um compromisso com pessoas, com aluguel, né, com contador, com tudo isso, dando aula. Uhum. Eu já tinha feito essa opção antes. Tá. Sabe? Interessante. Porque antes do CNPJ, eu já estava trabalhando com aquilo há uns 3 anos. Então, assim, só que eu estava dentro de casa. Meu Deus, eu já não tinha mais sala, já era uma loucura. Era roupa para um lado, sacola para o outro. A minha sala virou um ateliê. E aí, eu já tinha migrado para ficar 100% focada na marca, focada em vender roupas de ginástica. Confecção de roupa de ginástica na época. Nunca pensei em ter uma marca, em ter uma loja, em ter... As coisas foram acontecendo. E aí você, então, por causa desse apelido Bro, e a não aprovação do nome que você queria inicialmente, como todo mundo falava Bro, você resolveu botar Bro na marca. Porque indiretamente já era. Ah, essa roupa é da Bro. Ah, vou lá na Bro. Ah, tipo, gosto da roupa da Bro. Eu falei, gente, já tem uma marca e agora eu já me dei conta disso só agora. E aí eu registrei a marca. Legal. Bro, nesse início, né, a gente sempre conta a história bonita, que é o final, que você chegou, você está onde você está, mulher de sucesso, com a marca que cresceu, está 27 anos fazendo isso. Mas eu sou uma marca começando. E aí eu sempre penso, eu estou cheio de gargalos e cheio de desafios diários, né? Como é que você lidava com esses desafios, que você devia ter vários, quando você começou essa marca? A produção está pedindo para você falar um pouquinho mais próximo do microfone. Os desafios, você lida enfrentando ele da maneira que você sabe. Porque não existe fórmula. E você não sabe se aquela decisão que você está tomando para enfrentar o desafio vai dar certo ou vai dar errado. Você tem que tentar e você tem que descobrir. Porque não existe fórmula para empreender. Cada negócio é um negócio diferente. E são tantas variantes que implicam no sucesso ou no fracasso. Você tem algumas variantes que você tem certeza que vão trazer fracasso e outras que certeza que vão trazer sucesso? Ou você não pensa assim? Assim, 100% nunca existe, né? Nunca existe 100%. Mas eu sei que uma coisa que, tipo, você empreender numa coisa que, porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo dando certo, mas você não está inserido naquele contexto, e você resolver empreender numa coisa que você não conhece muito bem, sabe? Eu acho que isso é difícil de dar certo. Eu acho que você sempre tem que, de alguma forma, estar muito inserida no contexto do que você está empreendendo. E você tem que gostar muito do que você faz. Porque empreender não é para qualquer um, né? Não é fácil. As pessoas que acham que, eu vou montar um negócio e eu vou ser patrão, porque eu quero ter flexibilidade para viajar, para trabalhar quando eu tiver, quando eu puder. Essa pessoa já falhou, né? Já falhou, né? Já, porque é o contrário. Na hora que você resolve empreender, você trabalha muito mais. Digamos que você trabalha o tempo todo, porque trabalhar não é só estar no ambiente de trabalho. Eu acho que você está, principalmente hoje em dia, que a gente tem acesso a muita coisa o tempo todo, você está em casa, eu estou ali assistindo alguma coisa e, de repente, eu lembro
Gente, assim, é muito E começa doido. a trabalhar. E começa a trabalhar, tem que e fala, tem que anotar, aí tem que pesquisar sobre aquele insight que você está tendo naquele momento. Você tem que chegar... Muitas vezes você já tomou algumas decisões que você tem que voltar atrás por causa de alguma coisa que fez você ver as coisas de uma forma diferente, assim, tipo, sabe quando você muda uma estratégia da noite para o dia? Isso é uma coisa que você tem que aceitar, que pode acontecer, porque você, muitas vezes, eu tomo decisões, sabe quando você toma decisões? Eu não sei se você consegue conceber isso, e você fica meio desconfortável, tipo, estou fazendo isso, mas não é bem isso que eu gostaria de fazer. E quando acontece isso, você tem que se convencer de duas formas. Ou que aquilo está mesmo certo, ou que aquilo está errado, e que você tem que mudar a estratégia. E isso é uma coisa que acontece o tempo todo. E, tipo assim, toda Mas a isso minha acontece equipe... até hoje? Acontece até hoje. Porque eu vou te falar um pouco da minha experiência nesse momento, tá? A gente tem 20 meses, a gente tem um processo de crescimento que é maior do que a gente imaginava, só que eu, Fábio, como líder, como um dos... a gente fala de C-Sector, uma das pessoas que estão acima, fundador, eu não consigo ter ainda capacidade de tomar todas as decisões corretas da forma que eu gostaria de tomá-las. É exatamente isso. Então eu me sinto num tug war, uma disputa, assim, tem dias que eu não durmo porque eu estou o tempo todo pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Para onde eu vou? Só que na minha cabeça, quanto mais pessoas especializadas em seus setores eu conseguir contratar, e a gente vai falar um pouco de como contratar pessoas corretas, né? Porque eu tenho muito desse problema. Contratar, essas pessoas vão ser capazes de tirar um pouco desse peso de você e você vai conseguir andar de uma forma um pouco mais tranquila. E pelo que você está falando, não. E aí isso me preocupa, porque só tem 20 meses e isso é para sempre. É para sempre, porque você acabou de falar uma coisa. Eu coloco pessoas especialistas nos setores. Cada pessoa tem a visão do seu setor. E a gente tem que ter a visão do geral. E você tem a visão do macro. Entendi. Você tem a visão dessas... do que acontece, de fato, para tudo se conectar bem. Isso aí é só você que pode ter isso, porque você não está no setor específico, você está na empresa inteira, em todos os setores. Sabe? Hoje você consegue me dizer quais são os setores que você tem, por exemplo? E aí, assim, porque uma outra coisa também é, como a gente está transitando em todos os setores, a gente passa a ter noção de quase tudo que está acontecendo na empresa, se não tudo, e você começa a querer estudar um pouco mais de cada setor para você poder ter conversas melhores. Uma forma de se fazer isso, e eu sempre achei que isso fosse a melhor forma, por exemplo, fazer um MBA, onde você aprende a ser líder, onde você sabe falar mais de contabilidade, você estuda casos. Você nunca fez nada disso, né? Não, aprendi na marra. Na marra, ok. Aprendi na marra. Aprendi Bom, na acho que eu vou marra desistir do e eu MBA, nem Alberto. sei se eu aprendi da forma correta. Talvez se eu tivesse feito um MBA, eu estaria com certeza muito mais bem preparada, mas assim, nunca tive tempo para estudar, gente. Eu só tive tempo para trabalhar. Tipo, e as pessoas acham que, muito bacana, tipo, tem uma condição que pode fazer o que quer, que pode viajar, que pode ter as férias. Não posso. Eu sou refém de uma responsabilidade muito grande, que é ter 90 funcionários de carteira assinada. Então, hoje você tem 90 funcionários de carteira assinada, você tem uma fábrica. Isso. Você está em, então, você assim, tá em todos os lugares. Você tem quantas lojas hoje? São 4 lojas. 4 lojas, mas em quantos pontos de venda? Pontos de venda, eu acho que uns 200 pontos de venda. Só isso, 200? Pô, eu queria chegar lá. E exporta, certo? Exportamos. E aí você está em quais continentes? Todos os continentes? Todos. Todos os continentes. Você sabe que em 20 meses a gente já exporta. Mas a gente fala que, tipo assim, é todos, mas você pensa que vai pensar assim, uau, está em todos. Não, são pequenos empreendedores em todos os continentes, sim, sabe? Claro. Assim, o lugar hoje que eu tenho mais volume de exportação é para a Rússia e para a África do Sul. Que legal. Isso concentrado na mão de pessoas que trabalham especificamente com a marca. E a gente tem Estados Unidos também, que é pulverizado, entendeu? São muitas pessoas. Nos Estados Unidos, talvez seja igual a uma Rússia, a uma África do Sul, mas não é concentrado na mão de uma pessoa só. São muitas pessoas. Entendi.
Então eles são o quê? Afiliados seus ou eles são licenciados seus? São revendedores. Revendedores. São Tá. revendedores. É time de vendas, né? Time de vendas. Isso. Tá bom. Você falou um pouco pra gente aqui agora de contratação e especialistas. Como é que é seu processo de decidir se uma pessoa é certa ou errada para sua empresa? A gente faz entrevista, né? Avalia o que a pessoa já teve de experiência nisso e não existe fórmula correta. A gente tenta contratar experiência e vai vendo, conhecendo, porque todo currículo é lindo, toda entrevista é perfeita, mas a pessoa no dia a dia ela mostra quem realmente ela é. E aí a gente vai chegando ali no time que você busca. Que eu busco. O Roberto chama de quê? Time de campeões, né? Time de campeões. É muito legal isso. Mas uma coisa que é muito, muito, muito relevante, importante, é que depois que você contrata essa pessoa e essa pessoa já está dentro da empresa e você realmente conhece ela, você vai sabendo em quem você deve investir. Uhum. Quem são as pessoas. É muito mais fácil eu pegar uma pessoa que já está dentro da empresa, conhece todos os processos, investir nessa pessoa, dar a oportunidade dela crescer dentro da própria empresa, do que trazer uma pessoa de fora. Sim. Porque, às vezes, a pessoa chega cheia de teoria, sem saber qual é a minha realidade, e tenta implantar coisas que não vão funcionar dentro da minha empresa, sabe? Então, mas você já tentou implantar coisas de fora, ouvindo pessoas de fora e não funcionaram? Essa é a experiência? Ou você tem um pouco de não quero... Não, eu na verdade, não tentei por eu ser essa pessoa tão de dentro da empresa, tão conhecedora de todos os processos. Chegaram pessoas querendo me vender coisas que eu falei, não, isso eu não quero agora. Uhum. Nesse momento, isso não vai funcionar para mim. Esse não é o caminho. Sim. Entendeu? Nunca cheguei a tentar implantar por eu ser uma profunda conhecedora de tudo da realidade, porque cada pessoa tem uma realidade, cada empresa tem uma realidade, em todos os sentidos, realidade de capacidade de produção, capacidade de pessoal humano mesmo para lidar com aqueles processos novos. Uhum. E o que me fascina um pouco hoje, eu estou comparando a minha empresa porque ela é muito pequena e é como se estou tentando trazer você para uma coisa que está iniciando para a gente poder chegar lá no final que é você hoje. tá. Hoje, quando eu vejo lá da empresa esses processos que existem, né, a gente fala muito, empresas são processos e pessoas, né? Então você tocou nos pontos aí que ter uma pessoa dentro, sabendo dos processos, ela sobe e ela consegue fazer isso com mais facilidade. E você estava falando assim, quando você quer crescer, né, você quer dar um passo maior do que você talvez possa, mas você tem que apostar naquilo, né? Sim. Por exemplo, eu estou nesse momento agora, eu preciso gastar mais para depois faturar mais, porque você vai investir para ter esse faturamento isso, depois. Eu quero adicionar camadas daquilo que eu faço. Hoje a gente fala muito com o professor de educação física, eu quero adicionar uma camada de moda, para isso eu preciso criar um núcleo de moda, para criar um núcleo de moda é mais caro, eu preciso isso, aquilo outro. Quando eu olho no meu orçamento, eu fico apertadíssimo, por exemplo, né? Porque eu tenho um financeiro que é muito chato com isso e toma conta do meu capital de giro. E a gente fica assim, eu tenho que fazer algumas apostas. Apesar de saber que eu preciso dos 2, 3 talvez, e eles estão na minha frente, eu preciso fazer uma aposta. Você já se viu nessa posição e quando você foi fazer essa aposta, em que você se baseou? Foi instinto de novo? É nessa hora que você tem que acreditar naquilo que você vê dentro da sua empresa. E assim, eu sou uma pessoa ousada, mas eu nunca dou um passo que seja muito, tipo... Que não vai ter volta caso esteja errado. Exatamente. Porque, assim, quando você faz um projeto, você já tem um plano de negócio, digamos assim. Não que isso tenha acontecido comigo, tá? Não aconteceu comigo. Mas, hoje em dia, eu penso assim, se tudo der certo, perfeito, maravilhoso. E se der errado, eu vou conseguir segurar? Uhum. Mesmo que dê errado? Porque se você não conseguir segurar, acabou a empresa. Sim. Então, assim, eu sempre fiz coisas contidas. Nunca fui ousada demais. Uhum. Entendeu? E então você se vê como uma empresa que cresceu devagar por causa disso? Devagar.
Exatamente. Então, você deve ter muita paciência nos processos para que você tenha porque, crescimento na verdade, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca pensei de chegar onde eu cheguei. Uhum. Eu nunca tive um planejamento específico. Tipo, parece que eu já, assim... Hoje você não tem um financeiro que faz esses planejamentos com você? Hoje você tem. Hoje eu tenho. Hoje você tem. Mas eu não tinha. Uhum. Olha, sabe quando que eu tive um financeiro? O meu financeiro, eu acho que eu tenho há uns 5 anos. Uhum. Até então eu não tinha financeiro. Então você passou 21 anos sem financeiro. Sem financeiro. Eu vou mandar o meu embora amanhã, cara. Mas tipo, mentira, todo sábado e domingo eu passava trabalhando. Sim. Eu levava tudo que eu tinha e levava para casa. Porque assim, eu além de ser designer da marca, compradora, gestora, eu era o financeiro. Uhum. E assim, me sobrecarregava muito. Eu trabalhava sábado e domingo nessa burocracia aí. Sem saber nada de financeiro. Assunto delicado. Agora você falou disso, me deu um estalo aqui. Você você abriu mão de muita coisa, certo? Para poder chegar onde você chegou. Muita. Como é que é ter filho nesse meio? Ter filho nesse meio é... Porque é uma coisa que é difícil de abrir mão, certo? Não, mas assim, durante a semana, eu trabalhava, sempre tinha uma pessoa para ficar com ele, né? Ela está comigo até hoje, no caso do meu mais novo, o mais velho, não, eu já comecei e ele já tinha 7 anos. Foi outra fase, foi de outra maneira. Mas o mais novo, eu já, tipo... Eu voltei para trabalhar com 7 dias de parto cesariana. Tipo... Não é trabalhar naquele ritmo, mas é ir na empresa, ver o que está acontecendo, tomar decisão e voltar para casa. É assim, é você não se desligar nunca, né? Imagina 21 anos atrás. Não tinha como se desligar, eu não tenho filhos, né? Então, para mim, eu posso abdicar de pedalar um pouco mais para poder estar mais dentro da empresa, né? Sim. Eu posso abdicar de não dar tantas aulas como eu dava há um tempo atrás para poder estar mais tempo na empresa. Mas tem certas coisas que eu achei que fossem inegociáveis, né? Do tipo, até ter filho, participar dessa educação, participar desse crescimento. Por isso que eu falei que era uma coisa delicada. Mas assim, isso é uma coisa que você também tem que dosar, né? Você não pode abrir mão dos filhos, isso aí é prioridade. Sim. E aí você vai fazendo um equilíbrio aí. Eu digo que eu levava trabalho para casa, sempre levei trabalho para casa, mas assim, ficava à noite, no momento, sei lá, que ele estava ali no videogame, que ele está distraído, que ele está brincando alguma coisa. Você tem que ter um equilíbrio aí. Não é levar trabalho para casa e trabalhar o sábado e o domingo inteiro, mas é ter que trabalhar sábado e domingo também por algumas horas. Sim, eu entendo isso, que eu viajo e trabalho hoje em dia, né? Tira férias nada, eu só vou para outro lugar e trabalho em outro lugar. Sim. Você falou um pouco de algumas coisas que eu queria falar, assim, você primeiro demorou 21 anos para ter financeiro e você demorou 20 e poucos anos, não sei exatamente quanto, para ter sua primeira loja, né? Sim. E como é que você faz? Porque com a sua loja é mais fácil de você botar todos os seus valores e seus atributos numa marca, num lugar que é seu. Sim. Como é que você consegue ter 200 lojas? Não, eu não tenho 200 lojas. 200 lugares, pontos de venda, desculpa. Sim, ao todo tem acho que 200 revendedores da marca, tá? Que nem sempre são pontos de venda, são pessoas. São pessoas e pontos de venda. Sim. Isso. Como é que você... Mas esses 200, eles não necessariamente fazem compra todo mês. Não, tem gente que, né? Faz uma compra agora e fica 6 meses sem comprar. Tudo bem, ou 3 meses, ou 2 meses, o que seja. 2 meses, 3 meses. Mas como que você consegue manter os valores da marca, os atributos da marca, quando eles estão tão longe de você, com tanta gente nesse meio? Na verdade, a gente tem que ter um marketing muito forte, né? Tentar ali... Hoje, através das redes sociais, você vê muito o que está acontecendo nesses pontos de venda. E não tem como ser exatamente do jeito que você idealiza, sabe? Você tem que abrir mão de alguma coisa, porque eu não tenho condição de estar viajando e estar indo nesses lugares para ver como que eles põem a minha roupa, como que ele mesmo vê, né, tem a visão da marca, porque eu nunca tive um papo
sobre isso com ele, não tem condição disso. Infelizmente, eu adoraria, né? Entendi. Você falou de redes sociais agora, e a gente, off aqui também, você estava falando que quando você começou não havia rede social, né? Então era uma coisa muito orgânica, muito próxima. Muito orgânica, é tipo um núcleo, né? Tipo Sim. assim, eu praticamente só existia na Barra da Tijuca, né? Quando eu comecei, porque eu sou daqui, trabalhava somente aqui, e tudo acontecia num círculo de pessoas que estão muito próximas de você, né? E aí as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais lenta. Hoje em dia, se você faz sucesso através de uma rede social, você dá um boom muito rápido, né? E como conseguir ter sucesso numa rede social quando tem tanta gente fazendo mais ou menos a mesma coisa que você? Porque exatamente igual não é, mas muita gente tentando vender muita gente fazendo, roupa, tipo, marcas muita gigantescas. gente, marcas gigantescas, marcas pequenas, com custo de produção, com custo fixo muito pequeno. É você trabalhar mesmo o que a gente chama de... Atributos de marca, valores de marca? Atributos de marca, valores de marca, exatamente assim, e não abrir mão da sua essência. Não abrir mão da sua essência, do que você acredita, porque eu acho que você tem que saber, primeira coisa, quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que consome a minha marca? E você tem, hoje com as redes sociais e com tudo, isso facilita, né? Isso você facilita. Hoje tem um processo provavelmente interno que te diz tudo para onde você vai e o que você precisa fazer para cada pessoa. É uma coisa que a gente busca, entender os lookalikes, as pessoas que estão por ali. Como é que foi para você esse processo de entender, por exemplo, KPIs, esses performance indicators que a gente tem hoje em dia, da galera de marketing? Como é que foi para você que veio de uma coisa que não era rede social, e não sei se é tão engajada assim com rede social você, eu não sou tanto, mas eu tendo que lidar com essa galera de marketing que fala muito sobre isso, e ao mesmo tempo tentar manter os seus atributos e seus valores ali muito corretos, porque é uma coisa que a gente está passando no momento agora. Por exemplo, eu perdi um pouco desses meus valores. A nossa marca, a gente está tentando voltar para eles, por isso desse núcleo novo de Tomorrow. E eu estou tentando contratar a melhor pessoa que eu posso para isso, para que eu possa realmente ter uma marca e não uma empresa de varejo. Como é que você... Eu acho que é manter... trabalhar em cima dos valores que você acredita. Você tem que manter aquilo. Você não pode ficar cada hora mudando de opinião. Sim. Porque senão você até confunde o seu público. Imagina uma hora eu faço uma roupa super sexy, ousada. Aquela pessoa que já me compra, que é aquela mulher mais contida, mais elegante, mais bacana. Fala assim, nossa, eu não consegui comprar nada dessa coleção da Bro, porque a roupa parece que, não sei o que deu na cabeça dela, que mudou tudo. Então, assim, eu nem chego onde eu queria chegar, naquela outra pessoa mais ousada, porque ela vê a marca como uma marca mais contida, e eu perdi o público daquela contida, que viu naquela coleção que eu fiz uma roupa que não é para ela. Então, eu tenho que saber quem é esse meu cliente, o que é que ele quer, e percebendo isso através de histórico de venda, e trabalhar para esse público, continuar trabalhando sempre para ele, né? Não se desvirtuar daquilo que você acredita que é essa pessoa que admira a sua marca. Porque você pode também admirar e não consumir. Mas se você admira, você fala bem dela para as pessoas. E as pessoas, você pode estar propagando a marca de alguma maneira. Então, hoje o seu custo de marketing ele é quase que 100% digital? Ou você tem uma divisão diferente da minha? Porque eu sou só digital, então todo o meu marketing vai para digital. Você tem loja. Como é que funciona esse... Mas até o marketing da loja é digital. Então, na verdade, é tudo digital. Tudo digital. A gente até tenta fazer assim, evento. A nossa equipe de marketing é muito enxuta e é muita demanda, é muita coisa, né? A gente está com 4 lojas, tem o e-commerce e tem o trabalho para revendedor, que demanda bastante coisa. Entendi. Por que demorou tanto para abrir a primeira loja? Porque eu quero abrir loja logo, assim que eu puder. Né? Eu estou te perguntando isso porque provavelmente você demorou porque é o oposto do que eu quero, não sei. Eu quero, se eu pudesse abrir
amanhã eu abriria uma loja. Porque, como eu te falei, eu sou sozinha, né? Então, assim, eu sou tão envolvida com a parte de criação e produção que não surgiu essa oportunidade de abrir loja. Eu não pensava também muito nisso, sabe? E outra coisa, essa explosão de roupa fitness aconteceu relativamente recente. Eu acreditava muito que a venda de roupa fitness, ela se dava muito mais, por exemplo, na lojinha da academia, para aquela pessoa que está ali no dia a dia com seu cliente. Eu não acreditava muito na loja de shopping, coisas assim, que não era um produto para todo mundo, era para um nicho muito específico. E isso mudou completamente, né? Mudou completamente. Hoje em dia, até quem não pratica atividade física compra uma roupa de não legging, está comprando uma blusinha, nem que seja para fazer uma caminhada, para fazer alguma coisa. Você consome esse produto. Entendi. Então, você abriu 4 lojas e você tem plano para abrir mais lojas? Você gostou das lojas ou quer parar por aí? Não, eu gostei, mas assim, é uma forma de você... depois que eu abri a loja do Barra Shopping, é um público muito mais eclético ali. Então, as vendedoras me dão muito feedback de cliente, sabe? E você vai tentando se adaptar àquilo que o mercado está pedindo. Porque esse mercado, aliás, eu acho que qualquer mercado, né, ele está sempre mudando. Está sempre mudando e você tem que estar muito atento para você não parar de surfar aquela onda, sabe? E não é uma coisa fácil. Você tá agora, por exemplo, se as meninas me dão alguma demanda agora, né, da maneira que a gente está trabalhando, se a gente pode falar nisso também, claro. Eu só consigo inserir o que ela está me pedindo para a coleção que eu vou estar vendendo em janeiro. Janeiro, fevereiro do ano que vem. Produzir tênis é muito demorado também. E aí eu ia te perguntar isso, porque assim, uma das coisas que eu aprendi recentemente, tá? Porque eu sou professor de educação física e eu não sei nada, eu não sabia nem como é que fazia um tênis. Então eu tenho numa fábrica e o cara foi me ensinar tudo. Você está começando igual a forma que eu comecei. É isso. Eu não entendia nada, tudo que eu fui aprendendo foi fazendo, errando, e eu estou aprendendo até hoje, porque cada momento da sua empresa você demanda por uma coisa nova que você não fez ainda, e você tem que aprender. Uma coisa que eu sempre fiz, quer dizer, eu já estou na 3ª consultoria. Consultoria de? Agora consultoria de venda. Antes eu fiz consultoria de produção. 2 consultorias de produção e agora estou na consultoria de venda. Sim. Voltando para a produção, que era o que eu ia falar. E quando eu chego lá na fábrica com um desenho, né, e eu tenho que conversar com as pessoas, com o modelista e tudo mais, e eles sempre falam para mim, cara, pode pensar em 9 meses, 10 meses para poder fazer um tênis. O que eu acho muito doido, porque se eu ligar para alguém na China, o cara em um mês me entrega o tênis. Tá? Eu não estou dizendo que na China é melhor ou pior. Eu só estou dizendo que existem processos que acontecem aqui que quem vem de fora entende que poderiam ser um pouco mais rápidos. Ou não. Tá? E aí o que eu aprendi recentemente com um dos donos de uma das fábricas é que ele falou para mim o seguinte. Você nunca pode parar de estar desenvolvendo alguma coisa. Então, assim, esse tênis que eu estou usando hoje, ele já está pronto, mas ele não foi lançado ainda. Eu estou testando ele. E igual a ele, eu tenho mais 4 produtos sendo desenvolvidos. Porque se eu quiser lançar esse produto e eles já estiverem desenvolvidos, eu rapidamente consigo lançá-lo em 30, 60 dias. Mas se ele não estiver desenvolvido, são 10 meses para esse produto ser feito. Eu acho isso muito doido, porque você não consegue acompanhar justamente isso que você falou, que é o feedback que você está recebendo das pessoas. Então, como é que você consegue hoje, e isso que seria o grande lance do negócio, se antecipar e mostrar para as pessoas uma coisa que elas nem sabem que elas querem ainda, mas talvez criar uma tendência? Porque você talvez tenha criado algumas tendências, né? Pode ser. Então, você até hoje pensa nisso, em pensar... a gente fica pensando muito à frente, mas né? o que eu acho é que isso é de você conhecer o público que você quer chegar e conhecer muito bem o seu produto e ter a percepção. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas elas priorizam uma coisa chamada conforto. Uma coisa pode estar na moda
e a pessoa não vai usar. Não vai abrir mão do conforto. Não vai abrir mão do conforto. Aonde você já viu, hoje em dia, a pessoa, olha, isso para o seu segmento é maravilhoso, você está com um vestido bacana e está com um tênis, usando um tênis, ou seja, você já imaginou a pessoa com um vestido bacana usando um tênis há 10 anos atrás? Não, não era assim, né? Impossível. Então, ela está priorizando o quê? O conforto. Então, primeiro, eu acho que as pessoas não estão abrindo mão do conforto mais. Né? Elas não estão tão seguindo aquela modinha do momento. Porque, antigamente, a gente só tinha um influenciador na nossa vida, se você for pensar, muito antigamente, que era a TV. A TV era o que ditava a moda para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro usava a mesma cor, a mesma roupa, tudo. Isso acabou, né? Acabou. Hoje em dia as influências são zilhões e você vai captando tudo que está acontecendo à sua volta e tentando trazer para o seu nicho de mercado. Hoje você é menos nichada. É isso? É uma coisa que a gente completamente menos nichada. Então, eu falo isso porque eu não quero ficar nichado com essa coisa de ser professor de educação física, fisioterapeutas, osteopatas e falar de uma coisa que é quase assim, seu pé precisa ser mais livre, né? Diminua barreiras. O amortecimento não é tão importante quanto você imagina. Mas eu tenho que tentar criar isso de uma forma que não seja tão maçante nesse sentido, porque senão é uma coisa chata de ficar falando o tempo todo. Então eu preciso criar estilo, preciso criar moda, preciso criar beleza, preciso criar uma série de coisas. E o seu tênis está lindo, hein? Então, esse tênis é um tênis que vai bem, mas assim, tá eu quero ter outros tênis iguais a esse que estejam indo tão bem quanto esse, né? Criar outras histórias melhores com outras coisas acontecendo. E esse é um grande desafio que a gente tem no momento. Né? E aí eu acho difícil de resolver isso só com a minha percepção. Eu preciso desses núcleos de pessoas que vêm de outros lugares, que têm uma percepção muito grande de moda, que conseguem trazer esses detalhes para mim que vão fazer essa diferença. E o que eu acho incrível é que você fala que você não tem isso. Você faz sozinha isso. Eu continuo tentando entender como é que você conseguiu criar. Você sabe quantas linhas de roupa você já criou? Ou você tem uma coisa tradicional que segue sempre e você cria, vamos dizer, pequenas mudanças a partir dessa principal, que talvez seja o seu maior de conforto, né? A sua marca seja conforto, e você tem uma que seja conforto com performance, conforto com elegância, conforto com... É mais ou menos isso. É isso, é mais ou menos isso. Entendi. Porque, assim, você, assim como eu, a gente só produz... o seu caso, assim, é um tênis. É um tênis. O meu é uma legging, é um top... É uma blusinha e é um casaco. Então, eu tenho que produzir em cima daquilo. Vou fazer um casaco que a pessoa usa dentro da academia. Vou fazer um casaco que você usa para chegar e para sair, mas você não usa para treinar. Entendeu? Então, você tem que... Na hora que você faz o seu mix, você tem que pensar nisso tudo. Essa família. Nessa família, para que tudo se conecte, para que a pessoa... ela não precise recorrer a outra marca, ela entra dentro da sua loja e sai dali montada, digamos assim. Vou te falar que isso foi uma coisa que me abriu os olhos somente depois de eu ter loja física. Porque antes eu falava assim, a gente não tem muita blusinha. Mas o nosso cliente, ele pode comprar blusinha em outra marca, digamos assim, entendeu? Entendi. E esse pensamento mudou completamente no momento que eu tive a minha própria loja. Porque era uma demanda do cliente. Ele chegava perguntando... porque é uma demanda do cliente e porque você naturalmente já sente a necessidade disso. Não faz sentido a pessoa chegar aqui e falar assim, eu vim comprar só legging, mas eu uso o casaco da tal, A, B e C, entendeu? Não faz sentido isso. E sendo que você pode produzir aquilo, né? E fazer... com que ela use uma coisa de uma forma muito mais harmônica, porque se está tudo dentro da coleção, está tudo se combinando, tudo se falando, certo? Eu acredito que sim. Né? Tem que ser. Eu acho que o nosso futuro não é só ficar em tênis. Né? Eu tenho alguns estudos de caso, ou olhado para algumas marcas que são muito nichadas, mas que são grandes já hoje em dia. E o grande problema delas é que elas... fazem tênis, e aí tem 6, 10, 15 tipos de tênis, mas não tem mais nada a não ser tênis. E as pessoas buscam talvez um look completo. E eu não acho que assim, eu hoje vendo tênis, tá, Bru? Mas eu não acho que eu quero vender tênis, eu quero vender uma ideia.
eu quero vender uma marca, eu quero vender um conceito, eu quero vender um lifestyle, eu quero vender... Tá certíssimo, então a gente isso mesmo, porque você agrega produto, digamos assim. A pessoa que viu o seu tênis e comprou o seu tênis, se você tiver alguma outra coisa para oferecer para ele, ele compra junto, entendeu? E ao invés de você fazer uma venda, você está vendendo 2 produtos. Né? Isso a minha capacidade de produção é só uma. Então, essa semana eu estava falando, no caso de... A gente tem, às vezes, umas peças muito elaboradas, muito trabalhosas. E a gente estava fazendo muita variante. Então, eu falei, a cliente, se ela compra esse modelo de tênis, digamos assim, dificilmente ela compra outro tênis igualzinho noutra cor. O tênis é uma coisa muito básica, mas eu falo mais assim na terceira peça, que eu falo que é essa sobreposição, esse casaco, essa coisa. Então, se eu tiver, ao invés de fazer 3 modelos, cada um com 3 variantes, eu fizer 5 modelos diferentes, a probabilidade de eu fazer a mesma venda para a mesma cliente é muito maior. Aumenta. Entendeu? Entendi. Então, assim, são coisas que você vai percebendo. Você vai aprendendo com o tempo. Vai aprendendo com o tempo. É exatamente isso. Uma coisa que você falou aí da qualidade, você participar de todos os processos. A gente teve alguns problemas de qualidade, né, com as fábricas, inicialmente. Produto novo, não sabia como fazer, não entendia um conceito, a sola diferente. E a gente até mudou de fábrica recentemente. Como que você faz para que esse processo... Porque assim, se tiver um problema de qualidade lá no final... Você perdeu um processo gigante aí inteiro, perdeu tempo e perdeu um monte de coisa, mas eu né? vou te falar que é difícil. É difícil. Porque, olha, a gente pilota uma peça antes dela entrar na linha de produção, pelo menos no mínimo umas 4 vezes. No mínimo. Porque a gente pilota a primeira peça, aí tem uma mudança, pilota de novo, depois faz a graduação, PMG, que a gente também experimenta o PMG. Você até hoje experimenta as roupas? Experimento até hoje. E aí, quando chega na produção, a menina da chefe da produção vem e fala assim, como é que vocês conseguiram costurar isso? Porque na produção não está fluindo, tá muito devagar. Porque, às vezes, uma diferença na bitola de uma costura faz diferença no processo produtivo. Então, assim, hoje em dia, foi uma coisa que, tipo assim, apanhei muito. As máquinas que eu tenho na pilotagem, ela tem que ser exatamente iguais às máquinas que eu tenho dentro da produção. Entendi. Isso tudo é custo, né? Sim. Então, assim... As pessoas não entendem, bro. Assim, as pessoas acham que o tênis pronto é muito fácil de fazer um tênis, né? Mas não entende o processo gigantesco que acontece para você poder fazer um tênis ou uma camisa, ou uma legging, ou o que seja, né? Você está falando aí de costura, né? A gente também tem costura ali. No início, quando tinha essa costura aqui atrás, algumas pessoas reclamavam que machucava o calcanhar, porque a costura estava grossa. Aí você tem que fazer uma costura fininha. Depois a gente descobriu que a máquina vira e mexe, ela dá um corte. Quando ela dava o corte, se ela desse o corte no meio, ficava uma bolinha. Essa bolinha dava bolha. Aí você tem que mandar corrigir. Então, mesmo depois do produto feito, pronto, o cliente começa a receber esse produto e manda para a gente um monte de feedback. Você tem que voltar para a fábrica, dar esses feedbacks para que eles possam trocar. E você tem essa fábrica, né? Eu não tenho. Então, eu tenho que falar com outra pessoa e eu tenho que acreditar que ele está realmente fazendo tudo aquilo que a gente está pedindo para ele fazer. Não, e sabe o que é mais difícil? É a pessoa que está fazendo aceitar que ela fez errado. Também tem isso. Também tem isso. Entendi. Ah, mas eu já faço isso para um monte de gente, nunca deu problema, como é que agora está dando problema com você? Isso é um pouco de inovação dentro do mesmo ramo, né? Você fez isso através do ter as mesmas máquinas na sua modelagem igualzinha que você tem na sua produção. E você falou que isso é custo. Você tem mais alguma coisa, algum exemplo de processo que você teve que mudar na modelagem para poder encaixar na produção e fazer as coisas mais fluírem um pouco mais? Especificamente eu não sei exatamente, mas assim, hoje em dia o custo de uma peça, ela está muito mais nos processos de produção e na carga tributária do que no custo das matérias-primas. Entendi. É impressionante. Tipo assim,
esse tempo de máquina, ele tem um custo muito alto, né? É tudo cronometrado. E aí, o que acontece? Na hora de criar a peça, hoje em dia, eu já fico assim, olha, mudei isso, com isso a gente eliminou 6 processos, olha só quanto a gente vai conseguir diminuir no custo da peça, sem impactar no visual, na qualidade, em tudo. Então, quanto mais você está inserida nos contextos, mais você consegue, digamos assim, não é bem otimizar, mas é fazer com que aquele produto ele seja mais comercial. Porque é muito fácil você pegar um papel, fazer um desenho maravilhoso achar que aquilo vai vender, tá lindo. E achar que aquilo vai ser um processo fácil de se fazer. Sim, E não é aí só isso. você pega aquilo ali, coloca na produção, fala, gente, impossível, eu tenho que eliminar essa costura, esse jeito de fazer tá bonito, mas não é funcional, eu vou perder muito tempo, vai ficar um custo de produção altíssimo. Então, assim, o tempo todo é essa queda de braço entre como eu vou produzir e a peça que eu quero. Como é que eu vou conseguir ter essa peça que eu quero com custo de produção o menor possível? Achei Entendeu? que fosse só eu, ainda bem que não é só eu. Ainda bem que tem mais gente passando pelo mesmo processo, mas depois de 27 anos, achei ótimo. Mas é o tempo todo isso, Fábio. Nunca vai acabar. Pô, mas tinha que acabar. Em algum momento isso tinha que melhorar pra mim, por favor. Não é possível. A gente ficar 27 anos, 30 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa, com as mesmas brigas. A não seja que você delegue isso pra alguém. É. Fazer por você. Mas, assim, sempre vai ter esses embrólios aí. Práticas. Quando você falou de seus materiais, né? E você falou da sua produção, que os materiais talvez não sejam os mais difíceis hoje. A gente teve uma fase aí, na Europa, quando eu viajo para a Europa hoje, eu vejo que a sustentabilidade e os tênis veganos tomaram conta de tudo, tá? A Vert, por exemplo, a Veja é uma marca que hoje ela nem precisa fazer muito um tênis bacana, ou entregar uma caixa legal, ou ter muita comunicação, porque o core value deles é tão forte que qualquer lugar que você vá, você compra um Vert, você paga o preço que for, e eles têm entrada em tudo quanto é lugar. No Brasil, eu vi uma dificuldade muito grande de ter esses materiais por muito tempo. Hoje, quando eu vou nas fábricas, eu vejo que o vegano, o sustentável, isso tem acontecido muito. Você tem alguns processos dentro da sua fábrica que são voltados para isso? Nossa fábrica ela foi construída em 2015. Em 2016 a gente já mudou para lá. E a gente já fez ela toda voltada para ela ser ecologicamente sustentável, né? Então a gente tem, por exemplo, agora nessa fase que a gente não usa ar-condicionado, a gente produz 100% da nossa energia. Tipo, são placas solares. A gente tem a água de reuso, né? Toda a parte de limpeza, rega, descarga, são todas com água de reuso. Reuso da chuva? Reuso da chuva, isso. A gente tem um reservatório de água de reuso. A gente até tentou colocar essa água de reuso para tudo, mas é muito difícil. O órgão que toma conta, né, são muitas exigências, tinha que comprar muitos filtros, muitas coisas. A gente chegou até a começar, comprei algumas coisas que estão lá e eu nunca nem usei. Entendi. Então, a gente desistiu de fazer essa parte, resolveu aderir à água da SEDAI para essa parte de lavar mão, lavar louça ali. A gente não usa muita água, assim, né? Na verdade, a parte de descargas e regas de planta e limpeza mesmo de chão, essas coisas, é o que demanda mais água. E essa água é toda de reuso. Legal. E tem algum outro projeto social? A gente tem a doação de retalhos, né? Assim, retalhos maiores para pessoas que aproveitam de alguma forma. Você diz as costureiras? Ou não? Pessoas que trabalham com isso. Sim. Com isso. A gente já até tentou cooperativas, mas a gente não conseguiu cooperativas. Assim, a gente tem realmente uma pessoa que trabalha aproveitando retalhos de tecido. E a gente começou lá atrás uma coisa de que teve uma linha eco que a gente está querendo voltar a entrar mais forte nisso, que é trabalhar com produtos. A gente tem muitos, tá? Mas a gente não está
trabalhando esse marketing assim, do jeito que a gente deveria, porque eu acho que tinha que ter muito mais produtos com essa coisa de tecidos de garrafa PET, tecidos sustentáveis, porque tem várias maneiras dessa sustentabilidade nos tecidos, né? As pessoas, tecido da fibra do milho, tecido que utilizou água de reuso na tinturaria, tecido, são muitas categorias, sabe? Então, é difícil você como é que eu vou te falar? Você tem muitos produtos, você conseguir implementar um processo onde todos os produtos conseguem ser sustentáveis é difícil. É isso Mas que eu quero dizer. Mas você está indo devagar, né? Está indo devagar. Está indo devagar. Então, no começo a gente fez assim, uma cápsula toda só de tecido ecológico. E é isso que eu quero voltar a fazer, que na verdade a gente se desvirtuou um pouco desse caminho. Não, tudo bem, mas aí talvez tenha várias cápsulas diferentes hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muitos tecidos inseridos em várias cápsulas, mas sem fazer essa comunicação, que aquele tecido é eco, não danificou a natureza, digamos assim. Entendi. Quer dizer, na verdade eu acho que danifica, agride menos a natureza, porque sempre é uma agressão. Mas eu acho que, assim, o fato da gente ter uma roupa que ela tem uma super durabilidade, já é, de certa forma, uma coisa ecologicamente correta, porque, nossa, até você jogar uma roupa, nossa, assim, descartar mesmo... Demora. Eu acho que são uns 20 anos. Porque você vai enjoar da roupa, você vai dar ela para alguém, você vai, tipo... Isso você garante com qualidade boa quando você faz o produto, né? Então, se você tem um produto de qualidade, ele é durável, isso já é uma forma da pessoa não estar por aí comprando o tempo todo um monte de roupa. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Se você tivesse que dar o conselho para alguém que está querendo empreender ou começou a empreender há pouco tempo, alguém tipo eu, assim, e que precisa seguir nesse caminho, não quer desistir, quer realmente vencer, ter sucesso como você, qual seria? Você tem algum conselho para alguém assim? Conhecer profundamente o segmento que você está empreendendo. Profundamente, ouvir as pessoas, ouvir a opinião das outras pessoas e tirar as suas próprias conclusões, porque só você está dentro do seu processo, só você sabe... os percalços que acontecem, porque teoria é uma maravilha, tudo dá certo, né? E assim, baseado nas suas experiências, você tem que tomar as suas próprias decisões. Não ir necessariamente pela cabeça dos outros, porque todo mundo tem uma ideia fantástica para te dar, mas colocar em prática e dar certo é outra coisa. Cada um tem uma realidade, né? Sim, maravilha. A gente, para fechar, normalmente... A gente tem um espaço que deixa aberto para você falar sobre a sua marca, falar sobre você, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, se você quiser dar um recado para alguém. Então, te deixo à vontade para você. Não, eu só quero agradecer a todas as pessoas, a todo o meu time que acreditou em todas as minhas ideias, em todos os meus os passos que eu quis dar. E todas essas pessoas me apoiaram, colaboraram, né? Sem esse time que veste a camisa, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ter pessoas que te apoiam e que acreditam no seu projeto tanto quanto você. Então, essas pessoas que fazem parte desse sucesso. Todas elas. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Não, maravilha. Não vai. Que você possa continuar tendo muito sucesso, que a Bro cresça muito e que a gente possa vir se encontrar numa outra situação de novo, onde eu passei um pouquinho mais porque você já passou e que eu possa, talvez dividir alguma das minhas experiências. E torcendo para que todos os seus, né, inputs aí, que eu tenha sejam um sucesso, que você, baseado na minha experiência, acredite mais em você, porque isso também faz diferença, de você acreditar muito naquelas decisões que você está tomando, né? Porque se o seu time sentir que você está inseguro, que nem você está acreditando muito, já era. Já era. Isso mesmo. Então tá, obrigado. Tá, nada. Até a próxima. Até a próxima.